Olá, amigos do canal Paranormal Ataque e do Paranoia SA. Eu sou o Rogério, né? Muitos aqui não me conhecem, mas eu fico, né, mais na parte da produção, da finalização, né? E dando um suporte aí para o Marcos, né? Ele é um pesquisador já há muito tempo na área do paranormal, né? E eu também faço minhas pesquisas na área da espiritualidade. E uma das minhas atividades, né, eu sou tarólogo e conversando com o Marcos aí há algum tempo, né, a gente poderia falar um pouquinho mais sobre o tarô, né? E eu vou aqui falar um pouquinho da minha experiência rapidinho, né? Eu sou tarólogo há mais de 5 anos, já tenho atuado aí é, online, muito precisamente em eventos também, né? Tendo já atendido mais de 10 mil clientes, mais ou menos. Aí. Então, eu vou estar falando um pouco dessa minha experiência, né? E, e vou fazer uma apresentação aqui para vocês, falando aqui dos arcanos maiores, né? Os 22 arcanos maiores do tarot. Então, fica comigo. Já aproveita, já dá o seu like, né? Compartilha esse vídeo com outras pessoas que têm interesse também nessa parte da espiritualidade. E eu vou estar mostrando aqui uma apresentação e a gente vai batendo um papo. Então, seja muito bem-vindo. Primeiramente aqui, na tela inicial, os 22 arcanos maiores do tarot. Então, vou contar um pouquinho da história rapidamente, né? Mais sobre o simbolismo e alguns decks mais clássicos aí que eu faço uso ou que é mais fácil ser encontrados aí. Então temos aí logo uma ilustração do tarot Rider-Waite, não por acaso, né? Que é o que eu uso, e eu faço uso há muito tempo, e também é o mais fácil de ser encontrado, né? Então vamos aí à introdução ao tarot. Tarot é um conjunto de cartas usadas para autoconhecimento, meditação e oráculos. A origem provavelmente foi no norte da Itália, né, na região da Europa, do século XV, né? E não começou propriamente com o propósito de ser um oráculo, né? Mas assim, era um jogo de entretenimento, um jogo de carta, né? Quase que como uma brincadeira, né? Não se sabe bem ao certo como se fez essa transição, né? Só sei que no começo não era as 78 cartas, né? E foi evoluindo para isso. E com o advento, sim, das 78 lâminas, né? Aí virou esse oráculo que a gente já tem mais de 500 anos aí. Já se testou no tempo, né? E algo que foi usado por reis, por imperadores, né? É, como instrumento aí de guerra, muitas vezes de soberania entre um país e outro, né? E até questões mais corriqueiras, né? Questões sobre a vida amorosa de um mente da corte ou alguém ali da sociedade, né? Tudo isso já foi testado com o tempo aí do tarô e já obteve respostas para inúmeras pessoas, né? Então, o que a gente pode entender com um deck de tarô? Primeiramente, ele tem que ter 78 cartas, assim distribuídas. 22 arcanos maiores, né? E 56 arcanos menores. Ah, nos arcanos menores se dividem aí nos quatro elementos, que é terra, ar,
água e fogo, né? Então, eles são representados aí por copas, né? Paus, ouro, né? Que seria o pentáculo, e espada, que representa o elemento ar. Então, assim, eu tenho o elemento terra, que é o pentáculo, eu tenho o elemento água, que é o elemento que é representado pelas copas, eu tenho um elemento ar, que é representado pela espada, e o elemento fogo é representado pelo naipe de paus. Um pouquinho mais sobre a história do tarô, né? Os primeiros decks, né, surgiram aí no século XV, né? E provavelmente muito dos elementos aí vieram ali da região da Mesopotâmia, né? Por causa do comércio que vinham ali da Pérsia, então eles trouxeram esses elementos ali para a Europa e acabou influenciando muito, né, das ilustrações desse que viria a ser o tarô que a gente conhece atualmente, né? Então, no século XVIII, aí começa já o uso esotérico na França. Século XIX e XX, a popularização com os ocultistas das sociedades secretas. Então, aí sim, já fazendo uso aí de forma como oráculo, né? Como a gente já conhece atualmente. Então, o que são arcanos maiores? 20, como eu já falei, são 22 cartas principais do tarô, né? Que, que na verdade a gente vai falar um pouco mais a respeito, mas eu consigo citar aí que muitos já conhecem como uma jornada do herói, né? Que começa do louco e termina na carta do mundo. Então a gente tem um começo, um meio e fim, né? Que não por acaso isso também tem a ver com ciclos que a gente vivencia e experiencia ao longo da nossa vida, né? Isso se reflete aí nos 22 cartas do tarot. Então, eles representam arquétipos universais e etapas da jornada da alma, que todo mundo passa em vários momentos da vida, seja no trabalho, na vida amorosa, nos nossos relacionamentos, né? Todos eles têm essas fases distintas. E ao se jogar o tarô, a gente se tem refletido esse momento, né? Que a gente vive e é representado na carta, né, que sai naquele momento. Então ele começa do louco, que é a carta zero, e até a carta 21, que é a carta do encerramento, a carta do mundo, que a gente vai ver com detalhes ao longo dessa apresentação. Alguns decks, né, mais facilmente conhecidos ou encontrados aí no mercado. O tarô de Marselha, que tem um estilo medieval, ele é bem tradicional no tarô, né? É facilmente reconhecido, né? Ele tem, né, cores primárias, uma arte simbólica direta, ele é bem, mas também é muito simples, né? Por exemplo, você tem ilustrações dos 22 arcanos maiores, mas nos 56 menores, aí que está a complicação, porque ele não faz uso de imagem, né? Não, não de uma ilustração, como é o tarô do Rider-Waite. Então, é mais difícil, ao meu entender, né, você começar pelo Marselha, apesar de ser um tarô muito bonito. O Rider-Waite, sim, né, ele foi criado por Edward Waite e Perman Smith, né? Ilustra também os arcanos menores. Aí você tem uma ilustração mais fácil de ter esse entendimento, né? E
se eu puder recomendar, né, para leitura, ou mesmo para estudo, né, esse seria o mais fácil, mais tranquilo aí de obter e chegar ao conhecimento de forma prática. Tarot Tot, que foi criado por Aleister Crowley, né, ilustrado por Lady Harris, sim, ele faz uso, né, um simbolismo mais astrológico e também conhecimento que ele já tinha de magia da Cabala, né? Então ele é um tarô muito mais profundo. Então ele traz para quem já tem entrou em uma escola iniciática de magia, né? Tem isso mais aprofundado, né? E vai fazer uso de outros elementos que podem ainda aprofundar mais de forma mais prática as leituras. Não que seja melhor ou pior, mas em matéria de estudo, somente que tem essa vertente mais magística, né? Então, de Totti, ele vai trazer mais elementos. Então a gente vai começar pela carta zero, que é a carta do louco. Ela traz representado pela liberdade e espontaneidade. Mas ele traça sempre um começo de uma jornada. Então, quando qualquer pergunta que o louco aparece, ele traz esse início, né? Então, de forma prática, um consulente pergunta: vai ser bom esse novo emprego, esse novo empreendimento que eu vou estar é, fazendo essa atividade agora? E aparece o louco e ele fala nesse ponto inicial, né? É lógico que eu vou precisar de outras cartas para estar direcionando se é bom ou ruim, mas ele sim, ele marca o início. Ele pode trazer também, falar de uma certa ingenuidade, né? O louco, ele se joga, né, numa jornada com muito pouco, né, de preparação. Ele vai muito na base da vontade, da paixão, né, de querer realmente iniciar esse processo. Então ele não presta muita atenção aos detalhes. Mas mesmo assim, ele encontra, né, quem possa ajudá-lo. Então, ele tem até, vocês podem estar percebendo aqui, no canto inferior da carta, um cachorrinho, né? Esse cachorro avisa dos perigos que estão adiante desse, né, do louco nessa jornada, né? Tem gente que faz leitura quando sai a carta de modo invertido, né? Eu não atuo desse jeito, mas eu coloquei aqui para a gente poder ter uma ideia maior, melhor do que do contrário que ele representa. Então, no valor invertido, ele fala de imprudência, né? Ou fuga da realidade. Mas em si, né, vamos guardar aqui que é sempre um novo começo, né? Uma nova jornada, né? Quando você tem um impulso para um novo começo, uma nova empreitada aí. Vamos falar um pouquinho do mago, né? O mago, ele fala do poder pessoal da ação. Então, o louco, ele vai, mas ainda está muito no mental, né? O mago, sim, ele já toma uma ação, ele já deu o primeiro passo, né? Na mesa dele, o que representa todos os quatro elementos, então ele já tem tudo que é necessário para tomar uma ação, para manifestar o que ele quer. Né? Ele já começa a conversar, ele já começou a trabalhar, né? Já passou pelo primeiro dia de trabalho, então ele
e já conheceu as pessoas, já tomou mão dos instrumentos de trabalho e já começa a manifestar a intenção dele de realizar algo. No caso, na questão dele estar invertido numa leitura, ele pode falar de manipulação e ilusão, né? Por que manipulação? Porque ele realmente ele manipula os quatro elementos para ele realizar o que ele quer. E ilusão, mago, pode ser um ilusionista, né? Então, quando ele aparece numa pergunta assim, como que é o outro numa relação, né? E sai um mago, eu preciso tomar um certo cuidado, porque ele pode estar transparecendo alguém que realmente ele não é, né? Eu acho que isso sempre a gente tem que tomar cuidado e ter buscar, né, no tarô realmente esse aspecto, né? Vamos agora a sacerdotisa. A sacerdotisa, ela vai falar da intuição, do mistério, da sabedoria interior. Ela, ela fala, quando a gente fala da intuição, é aquele conhecimento que vem prévio. A gente não sabe bem o porquê, né? Ela fala também, uma carta que eu julgo ser uma das cartas mais, junto com a carta da estrela, fala muito de espiritualidade, né? Então, quando a pessoa vem trazendo essa característica, ela é aquela pessoa que fala pouco, mas observa muito, né? E ela consegue ler nas entrelinhas. Ela traz consigo uma sabedoria, e aqui geralmente na ilustração, geralmente no Rider Rage, ela traz um livro, e esse livro é, vem, é a Torá, né, o livro sagrado dos judeus, que fala de dogma, fala das leis, né, mas ele traz esse estado de meditação e também de espiritualidade. Entender a partir de uma ótica da espiritualidade. Então, eu posso estar tratando aí de pessoas que quando eu lido com uma pessoa que tem esse traço de personalidade, é uma pessoa que fala pouco, porém, ela consegue entender muito profundamente o que está sendo tratado ali. Na questão de se aparece ela invertida, né? Fala de segredos e repressão. Segredos é aquilo que ainda está para ser revelado, né? O que está sendo ocultado. Numa negociação, ela pode falar de fatores que estão sendo ocultados, né? Você vai comprar uma casa, por exemplo, e sai essa questão de sacerdotisa, eu posso estar falando que pode ser um negócio bom, mas tem que se tomar cuidado com as entrelinhas aí do contrato, né? Ou a casa ainda tem algo que precisa ser entendido, ou tem um problema, né, que está oculto ali, que a gente precisa ter uma atenção maior. Carta de número 3, estou falando da Imperatriz. A Imperatriz, eu julgo ser um dos arcanos mais bonitos, e um dos arcanos que tem predicados aí que são muito positivos, né? Então ela fala de fertilidade, de abundância, nutrição, posso estar falando de um bom momento de prosperidade, acolhimento de família, né, de um bom momento de estar em comunhão com essa pessoa. Ela tem forte influência, né? A Imperatriz, ela influencia não pela força ou por um aspecto mais forte da personalidade, mas ela é tão simpática, ela é tão envolvente,
ela consegue influenciar as pessoas de modo tão positivo que as pessoas fazem o que ela quer apenas porque é o melhor a ser feito, né? As pessoas se sentem bem ao lado dela. E com tal poder, né? Ela consegue extrair tudo que ela quer e as pessoas ainda vão amá-la por causa disso. Por isso que tem esse fator muito positivo aí. Então, se eu falar de um negócio, essa Imperatriz é um negócio muito bom, muito próspero, é um emprego que você vai se sentir muito bem. Se eu falar de uma morada que vai ser um lar, que vai ser muito positivo. Se sair invertido, né? Para quem faz uso desse tipo de jogada, então fala de dependência em excesso, né? Ou excesso. Como eu disse para você, eu não trago esse tipo de característica, mas é bom colocar para a gente fazer de uns mais claro um entendimento do que seria o contrário, né? O imperador. Ao contrário da imperatriz, que ela usa influência, o imperador ele usa uma coisa que é muito de uma energia masculina, que é a força, né? É, eu posso caracterizar como seria hoje? Seria um presidente como o Trump, que faz negociações difíceis, pesadas, usa de modo quase que truculento na negociação o que se quer, né? Mas ele tem autoridade, né? As pessoas enxergam nele essa notoriedade de autoridade, né? Então ele tem leis muito rígidas, né? Ele segue muito uma estratégia, então ele traz o pé no chão, que é a estabilidade. Então são líderes, com certeza, são líderes muito fortes, que nem sempre, né, a maioria das vezes, não vai ter a simpatia das pessoas, né? Mas é necessário que se tenha nas instituições, né, nas estruturas de poder, alguém com essa característica, que é aqueles que vão vencer com certeza a batalha, a guerra e vai trazer o resultado. Invertido, logicamente, né, a tirania, né, a rigidez, sobrepor a vontade ao outro, né? Então, esse tem forte característica do imperador. O Hierofante. O Hierofante ele fala da tradição, né? Regras e valores, para falar de espiritualidade também, da transição do conhecimento, de alguém que passa o conhecimento ou alguém que recebe o conhecimento. Então, estou falando aí de ensino, né? Ah, quando eles saem um processo, o que tem que ser observado, né? Que há coisas a serem aprendidas ainda, né? Conhecimentos ainda que você tem que adquirir, ou quando você lida com, por exemplo, com um filho, perguntando sobre um filho. Então, é uma parte da vida que ainda tem muito a, a saber, a buscar o conhecimento, então é uma transição ainda daquilo que a gente não sabe para aquilo que a gente vai tomar conhecimento, né? Ah, invertido, ele vai falar de dogma, vai falar de rebeldia. É uma carta assim, ela, ela é boa quando se sai de contratos, o que a gente tem que se observar, o que, quais são as regras que regem esse contrato. E pode estar falando, eu vou casar, Isaías o Elefante. Sim, porque o casamento ele é um contrato, né, de duas pessoas, né, que
que vão ali colocar, balizar, né, as suas vontades. Então ele tem muito isso de, de regras e valores para buscar um equilíbrio. Carta 6, carta dos amantes. Apesar desse ter esse nome muito sugestivo, né, a maior significado dessa carta é a tomada de decisão. E tomada de decisão não é necessariamente algo nem positivo nem negativo. Até porque não tomar decisão nenhuma também é tomar uma decisão. Quando ela aparece na nossa vida, aquilo que a resposta que a gente está buscando depende de uma decisão. Ela está no meio do caminho. Então, você não é obrigado a ir para um caminho nem A nem o B, mas em qualquer um dos aspectos vão ter resultados diferentes que você vai ter que pensar com carinho, ou ter essa reflexão, né? Então, e, claro, eu posso estar falando, se sai, eu vou casar, um casamento de amor e saem os amantes com o elefante, né? Lógico, a resposta está sendo, claro, muito sentimento envolvido, né? Então, ele fala de amor, fala de escolhas, de união. Invertido é o quê? Desequilíbrio e separação, né? Eu costumo, para saber de desequilíbrio e separação, algumas outras cartas, né? A gente, até nos arcanos maiores, a gente fala isso com mais propriedade, né? Então, eu falo, eu não uso um sentido nunca invertido. Né? Tento buscar mais detalhes com os arcanos menores. O carro. O carro é determinação, controle, vitória, mas assim, vitória na batalha, né? É quando eu, eu me jogo em uma direção, eu vou assim, eu vou conseguir, com o meu esforço, eu não saio daqui enquanto eu não conseguir essa resposta, ou eu vou colocar todo o meu empenho, toda a minha força para que eu obtenha esse resultado. Então, o carro não é um fim em si mesmo, mas ele vai mostrar que você está se colocando na direção correta. Você já tomou a decisão e vai ao encontro daquilo que você busca, aquilo que você quer, com certeza. Né? E na questão invertida, a falta de direção, né? Você não ter foco naquilo que você, porventura, tá buscando. Então, ele pede esse esforço único e na direção do que você queira realizar. A força, coragem, domínio, paciência. É quando você está numa situação que você é meio que bombardeado por todos os lados, né? Somente aquilo que está externo a você, mas você tem a sabedoria, né? A paciência necessária para que aquilo que está externo a mim não muda aquilo que eu já tomei de decisão. Se eu vou falar de casos assim, que você é um hater numa rede social, ele vai falar que o seu trabalho não é bom, que você não faz isso com sabedoria, mas você, né, sabe exatamente o grau de conhecimento que você tem, então você não deixa nem deslumbrar por elogios, nem ficar triste com críticas. Você está num lugar onde você está confortável, né? Você está ciente do seu potencial e assim procura se desenvolver.
Na questão invertida, lógico que eu vou estar falando de fraqueza, né? Porque o fraco é aquele que vai concordar com as críticas, mesmo sabendo que elas não representam a verdade, né? E impulsividade, porque força também é equilíbrio. Então eu não tomo decisões por impulso. Eu espero o melhor momento para agir. Então a força ela vai trazer essa característica, esse momento, muitas vezes, né? O eremita. Todos signos, eu falo um pouco de astrologia, que também são conhecimentos que acabam, vez ou outra, se cruzando com o tarô, né? O eremita representa o signo de Virgem. Qual é a característica do signo de Virgem? Né? Um signo de terra. Então, são signos que são nutridos ou são direcionados muito pela questão racional, né? Do crer para ver. É, então, busca essa sabedoria muito racional, né? Então, o eremita em si, ele é alguém que subiu numa montanha, né? E para ver de cima para baixo, para ter um ângulo de visão, né? Com mais amplitude, né? E ele fala de uma solitude. Eu estou momentaneamente, né? Eu estou mais reflexivo, mas tudo tem um porquê, porque ele precisa, né, do silêncio para tomar uma decisão melhor. Então, ele fala de um retiro, né, de sair um pouco de cena, sair um pouco dos holofortes, né, para conseguir enxergar melhor qual é a situação, quem são as pessoas. Né? Questão dele invertido. O isolamento, né? A teimosia, que é ao contrário de você ter claro a questão da sabedoria ali. O isolamento, né? Ao contrário da solitude, você se isola, você não está apta nem para receber boas influências nem má influências, você simplesmente se isola de um grupo. E a gente sabe que a gente é um ser, né? Todos nós somos seres sociáveis, né? A roda da fortuna. Ela vai falar de mudança, né? De destino, de sorte, do universo trazendo as oportunidades. Eu julgo quando sai a roda da fortuna, sempre é algo que você tem que observar como um momento capaz de você dar um salto, de você sair do lugar comum. Então, ah, é uma roda, mas ele fala de uma expansão. É como o universo se expande a partir de um ponto, né? Então, é um momento também de você expandir seus conhecimentos, a sua influência, se é no trabalho, você conseguir demonstrar melhor o seu desempenho, né? Você ser notado e, e ter oportunidades para você colocar melhor aquilo que você sabe fazer melhor e obter vantagens com isso, né? Na questão de ser invertido, é os altos e baixos, né? É a instabilidade, é a resistência à mudança. Então, o universo te traz oportunidade, mas você tem medo de dar um passo, você não quer progredir. Tá? A justiça. Eu vou falar de equilíbrio, de verdade, de responsabilidade. A justiça, ela é implacável. Implacável por quê?
Quando chega esse momento, aquele que deve vai pagar, aquele que é inocente vai receber, né? É onde tudo se encontra, né? Onde verdadeiramente você tem esse momento que você vai estar restabelecido a, aquilo que a gente espera de equilíbrio. Então, é lógico, quando a gente pensa em justiça, a gente pensa logo na justiça dos homens, né? De vereditos e coisas assim. Sim, a gente pode estar se tratando disso, mas em situações como, por exemplo, que alguém fez uma fofoca, né, criou-se uma situação em que você seja colocado à prova, né, quando vem a justiça, ela fala assim, você é inocente e tudo vai ficar esclarecido, né? Tudo vai estar voltado ao centro, ao equilíbrio, naquilo que é de verdade, né? Invertido, lógico, eu estou falando de justiça, desonestidade, né? É tudo que não tem a ver com esse equilíbrio. O enforcado. Enforcado em uma situação difícil. Difícil por quê? Porque ela não é tomada de uma ação, né? Você está impedido momentaneamente de progredir, mas é um ponto, na verdade, de reflexão. Não é que as coisas tendem a ficar necessariamente ad eterno nessa posição. Ele está desconfortável, mas ao mesmo tempo ele está vendo as coisas sobre um outro prisma, sobre uma outra condição. E é justamente nessa condição que ele que faz ter boas ideias, encontrar a saída. Né? Ele foi colocado numa situação e ele acaba vendo outras oportunidades além disso. Né? De repente a gente está no trabalho, a gente está acostumado a fazer uma atividade, alguém sai de férias ou simplesmente por força maior você é tirado de um setor e colocado no outro, né? Momentaneamente aquilo vai te dar desconforto, né? Mas quem sabe justamente nessa mudança que você vai encontrar uma nova oportunidade, né? Isso vai depender muito de como você enxerga as coisas, sob um novo ponto de vista. Isso que ele fala de rendição, de novo ponto de vista, quando invertido é estagnação, sacrifício inútil. Lembrando que o enforcado, ele tá, né, ele é também conhecido como pendurado, que eu acho que é um critério melhor para essa carta, quando ele está amarrado só com um pé e as mãos estão livres. Então ele pode ir lá e desamarrar e sair daquela condição. Então é uma questão também de escolha. Você não ser vítima das circunstâncias, né? E você poder tomar uma ação no sentido contrário. A morte. A morte ela causa um certo medo, né? Em muitas pessoas, mas raramente, né? Eu falo muito raramente, ela vai falar de morte física. Ela fala, na verdade, de transformação, né? De um fim de ciclo. Ela vai falar de você tomar outras atitudes, de você se renovar, né? A morte, ela não é aquela morte, como eu falei, a morte física, mas aquela metamorfose da lagarta em borboleta. É quando você escolhe, né,
sair de uma situação, entrar num processo que no final dele você vai se ver transformado. Então, ah, é necessário que você passe para que você, seu caminho encontre um outro sentido. E dessa vez, né, o sentido certo da sua vida. Então, não é para a gente temer, mas muitas vezes na nossa vida a gente vai passar por esse processo. Às vezes é doloroso, mas é como, como um remédio ruim que a gente toma, mas a gente cura, se cura, né, da, daquilo que a gente precisa. Invertida é resistência à mudança. Sim, a mudança vem, ela tem que ser encarada, ela tem que ser entendida como parte do processo que vai nos levar, né, a continuar na nossa vida, encontrar novas coisas, talvez novos desafios, mas sempre a gente tem que passar por esse processo de transformação. A temperança é o equilíbrio, é a moderação, é a harmonia, é a busca do entendimento através do diálogo, né? Ah, ela é representada por um anjo, né? Porque ela está com duas copas, né? Jogando água de um lado para o outro. A gente percebe que ela tem um pé na terra, um pé na água, então ela ora é emocional, ora é racional, ela busca, né, esse equilíbrio capaz de encontrar um denominador comum, ou a melhor estratégia, o que é bom para mim é bom para o outro. Quando uma pergunta ela é respondida com a temperança, ela sempre vai responder que é preciso tempo, né? É preciso um tempo necessário para as coisas encontrarem um melhor esteio, uma posição de equilíbrio, né? Então, é muita conversa, muito entendimento, né? Não tem muita pressa para chegar aos finalmente. Invertido ao excesso é a desarmonia, né? E ela pode falar de cura também. Quando, né, eu raramente gosto de responder sobre, sobre doença, né? Mas sempre quando sai uma resposta, né, de um tratamento e sai a temperança, ela, sim, ela fala de cura. O diabo. O diabo, né, a gente entende muito pelo arquétipo judaico-cristão, que seria algo contrário a Deus, ou, né, ou o mal absoluto. Não, no tarô ele tem um significado bem diferente. Ele vai falar de apego, de tentação, de vício, né? Aqueles caminhos que a gente toma, né? Muito ligado ao prazer carnal, não muito racional, né? Que causa um desequilíbrio. O apego, a gente está numa relação, né, que a gente está ganhando muito pouco, né, muitas vezes tóxica, a gente simplesmente não toma uma decisão melhor a se tomar né, sair dessa direção e buscar uma direção mais saudável, né? A tentação, eu posso estar falando que eu não estou ponderando necessariamente aquilo que tem que ser ponderado, né? Que eu posso estar me colocando em risco muitas vezes desnecessário. Então, ela justamente ela vem para dar um aviso, né? E quem avisa, amigo é, né? Então ela tem essa questão muito positiva.
Invertido, libertação, ela vai falar do contrário, né? Libertação, um novo despertar, né? Aquele momento que a gente se toca e vai para alguma outra direção. A torre. A torre, eu falo de. Então, essa carta, eu acho que é a carta mais difícil, porque a gente não tem. Todas as outras, a gente tem um certo controle. A gente tem a gente consegue mudar de direção. Quando vem a torre, é o universo colocando as coisas em ordem. Então, é algo que vem de, né, de fora para dentro, é algo que a gente vai ao encontro dessa situação e, e o universo fala assim, ó, eu te dei todos os avisos para você não chegar até aqui. Só que agora quem vai tomar a decisão sou eu que vou colocar as coisas em ordem, eu que vou colocar você na direção correta. Então, é muito difícil a gente não passar pela torre é, um, sem ter uma dor, uma decepção ou algo que seja muito chata de ser enfrentado, mas é necessário. Então, ela vai falar de ruptura, de uma revelação, de um colapso, né? Invertido ao medo da mudança. Né? A gente não tem, não quer enfrentar aquilo que a gente precisa para entrar na direção correta. Então, o universo vem, faz uma baguncinha boa, mas no final desse processo, né, há um ganho, né? Mas isso a gente só entende ao longo de um certo tempo. A estrela. A estrela, ela, junto com a carta da sacerdotisa que eu falei, né, ela tem uma forte conexão espiritual. Né? É uma carta de esperança. Quando a gente sai da torre e encontra a estrela, a gente sabe que o pior já passou. A gente começa a enxergar dias melhores. Né? Então ela vai falar de esperança, de inspiração, de cura. Né? Ela vai trazer um ambiente assim que não chegou ainda ao fim, mas aquilo que eu tinha que passar eu já passei. Então daqui para frente é só ganho. Né? Eu começo a olhar o futuro de uma maneira bem mais positiva. Invertido, eu estou falando de pessimismo, de desânimo, apatia. Então, assim, a carta da estrela é uma carta muito positiva. A lua. A lua também é uma das cartas que eu julgo mais bem difíceis, porque ela vai falar do subconsciente, das coisas que não estão propriamente ditas. Ela, ela vai falar de ilusão, de pode estar falando de intuição, mistério, das coisas assim que não estão claras, né? Que mais precisam ser enfrentadas. Então é um salto no escuro. Né? Ah, pode dar certo, pode dar errado. Surge a lua, fala assim, ó, tem muitas questões aí de ordem emocional, né, que tem que ser colocadas. E quando a gente está no campo do emocional, a gente é muito reativo, a gente não tem com clareza como que a gente vai reagir. E muitas vezes a gente não toma a melhor decisão, a melhor atitude, né? E a gente não é 100% equilibrado. Né? Algumas vezes provocado, a gente pode ser irracional. Né? Então, a Lua, ela fala assim, vai, né? Tenha foco, né? Mesmo que a noite seja escura, né? Que há perigos, né, nesse caminho, siga esse caminho sempre em frente, né? Que na noite, quando a noite está mais escura, né, é que o sol já está para nascer. Então,
siga esse caminho confiante que dias melhores, né, você vai encontrar lá na frente. Invertido, eu posso falar de confusão, engano, né? A gente não ter uma leitura clara das coisas que estão sendo postas. A carta 19, a carta do Sol. O Sol é tudo de bom, né? Eu falo que onde bate o Sol tem saúde, né? Tem ânimo, né? Um dia ensolarado, as pessoas sempre estão mais felizes, né? Então ela fala de alegria, de sucesso, de clareza, né? De boa chegada, de conquista, né? Deu tudo certo, de liberdade, né? Altamente positivo. E invertido, né? Vai falar de frustração, de egoísmo, né? Mas eu sempre coloco assim que a gente tem que buscar, junto aos arcanos menores, esse lado invertido, não pela posição da carta em si. Né? Eu, pelo menos, penso assim. Estamos nos aproximando já do fim, eu tenho um julgamento. Né? O julgamento é aquele momento que chegou a hora que eu me preparei a vida toda, eu cheguei, né? Falta muito pouco, falta eu dar um passo na frente para que as coisas realmente aconteçam, né? Então ela fala de renascimento, de avaliação do momento, karma. É, dando um exemplo assim, ah, eu sou um estagiário, né? Eu estou fazendo uma residência médica num plantão no hospital. Eu estou acostumado a sempre acompanhar o médico, né? Ir lá buscar um remédio, uma receita. Eu nunca tomo o papel do médico. Um belo dia alguém olha para mim e fala assim, ó, amanhã você vai assumir um plantão. Aquele dia eu vou colocar o jaleco de médico e vou me tornar um médico. Eu vou tomar as decisões como um médico e dali em diante eu não posso mais voltar a ser um estagiário. Né? Eu fui efetivado naquela situação. Então, esse é o julgamento. É um momento derradeiro. É um vai ou racha. Mas ainda é uma escolha. Mas sempre falando que o que vem a seguir é melhor do que você já tem hoje, né? Então, é um momento que a gente, com coragem, a gente tem que assumir qual é o nosso papel. Né? Invertido, arrependimento. Arrependimento por quê? Chegou a hora que eu me preparei, né, a vida toda e não assumi isso, pô, eu perdi a oportunidade. Né? De uma vida, talvez. E bloqueios. A carta agora, sim, a última carta dos arcanos maiores, né? Então é uma conclusão, a realização, é a totalidade. Eu falo assim, ó, eu me preparei a vida toda, eu estudei 5 anos de faculdade e agora eu estou profissionalmente realizado. Ou eu namorei, noivei, agora casei, estou casado, né? Eu vou ter uma vida em comum, né, pro resto da vida, ou até onde durar, né? É um ciclo que se finaliza, né, com plenitude, né? Então, sempre traz um arte de realização, é um lugar onde eu estou feliz, onde eu me encontro, né, pleno, é a carta do mundo. Invertido, seria um ciclo inacabado, uma frustração. ah, eu penso que acabou, mas não acabou, tem algo ainda a rever, né? Pontos que ficaram para trás, né? Que eu tenho que resolver. Todos os arcanos maiores aí vai falar de uma jornada. Muitas pessoas conhecem como a jornada do herói, né? Aqui a gente vai lidar com a jornada do louco, que começa na carta zero e vai até
a última carta, que é a carta do mundo. Então, cada lâmina, cada arcano, ele vai representar, né, na nossa caminhada, aonde a gente se encontra, quais são os desafios que a gente tem que enfrentar, as oportunidades que vão surgir, né? Sempre em toda a nossa vida, em todos os ciclos da nossa vida, a gente vai estar mais numa energia ou menos na outra, né? E vai estar atuando nessa jornada do louco, que é a jornada do herói. Né? Então, cada carta representa uma etapa da jornada espiritual, né? De cada um. Do louco ao mundo, caminho de crescimento e iluminação interior. O tarô com autoconhecimento, né? Ah, logo, se ele é um espelho, né, da nossa psique, ele vai mostrar exatamente em que momento a gente está, como que a gente está enfrentando aquele momento, ou como a gente tem que, qual a melhor atitude a ser tomada, né, ou aquilo que a gente não está vendo que deveria haver, né? Então, o tarô é uma ferramenta incrível para te dar condições de você tomar a melhor decisão, ter uma melhor atitude, né? Enfrentar os nossos desafios com mais racionalidade, né? Com mais esperança, sobretudo, né? Então, você vai falar de arquétipos junguianos, que Jung foi que mais estudou o tarô, né? Junto à psicologia. Visualização ativa, meditação e reflexão. Né? Sozinho, o tarô, ele não vai mudar a sua vida, mas ele vai fazer você entender a sua vida de fora para dentro como ninguém. Então, ele é capaz de dar uma ferramenta muito boa para você entender e tomar as melhores decisões e progredir nessa jornada do louco, essa jornada do herói, de maneira mais rápida, mais produtiva, né? E chegar naquilo que a gente quer, os nossos resultados, né? Você que está pretendendo começar os seus estudos, né? Ou mesmo conhecer mais sobre o mundo do tarô, né? Facilmente você vai encontrar aí tarô de Marsella, que eu disse, ele é o mais tradicional, né? Porém, os arcanos menores são mais difíceis de serem entendidos. Então, os arcanos maiores, tudo bem. Você pode fazer uso e vai ser uma ferramenta capaz de você chegar a um entendimento bom. Só vai complicar um pouco mais na frente, que são os menores. O Rider-Waite, eu costumo falar que ele é o mais fácil, é o mais tradicional, onde você vai ter muita literatura, muita coisa pronta na internet para você buscar. Então é um caminho mais tranquilo. Tarot de Tote, se você for magista, se você for, já faz, tem conhecimento de estudos de astronomia, de astrologia, digo, de, de cabala, de magia, você já está inserido nesse contexto, o Tote sim, ele pode trazer mais elementos para você juntar tudo isso. Não é para todo mundo, mas ele é muito, muito, muito profundo. Eu tenho umas fontes aqui, né, que eu usei para fazer essa apresentação, mas eu falei muito mais da minha vivência, né? Só para encerrar, o tarô é uma chave simbólica que abre portas para o autoconhecimento. Cada carta é um espelho que reflete parte de quem somos. Ele é, como eu falo, a astrologia, né, o signo, ele vai falar
como você nasceu. Você nasceu e vai morrer assim, né? Eu sou do signo de Virgem, né? Com ascendente em Capricórnio, com a Lua em Peixes. Então, eu tenho uma fórmula de quem diz como eu vou ser o Rogério. O tarô ele fala como eu estou naquele momento que eu estou vivendo, de acordo com aquilo que eu estou enfrentando. Então é uma ferramenta que é quase que uma bússola no navio que eu estou navegando. Né? Não importa se eu estou no Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico ele pode estar chovendo, pode estar com sol, pode ter vento, pode não estar. Então o tarô ele vai falar assim, ó, de acordo com essa situação, né, que você está enfrentando, essas são as possibilidades. Então, se você nunca passou por uma consulta, né, você com um tarólogo, eu falo que todo mundo deveria ter essa experiência. Eu acho que o tarô deveria estar no SUS, de tão importante que ele é, né, porque ele vai fazer a pessoa, né, ter uma nova visão sobre ela mesmo, que muitas vezes a maioria das vezes é libertador. Né? E é por isso que eu me apaixonei pelo tarô, é por isso que eu busco ajudar as pessoas através disso, né? E é parte da minha espiritualidade. Você que ficou até aqui, né? Vou dar um presentinho para quem ficou até aqui, né? As primeiras 10 pessoas que queiram colocar perguntas, né, aqui nos nossos comentários, né? Eu vou abrir o tarô e eu vou responder. Só para quem ficou até o fim, né? E que queira, né, ter uma pergunta objetiva respondida, tá bom? De resto, eu agradeço o seu tempo, sua compreensão, né? Até a próxima.